Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos aprender a versionar o nosso código utilizando o Git. Nós vamos criar o arquivo .gitignore e entender o seu funcionamento. E, por fim, nós vamos utilizar o GitHub para fazer um versionamento remoto no nosso código. Então, vamos dar início à nossa aula. Bom, para dar início ao nosso repositório, nós precisamos abrir o terminal na pasta do nosso sistema e digitar o seguinte: git init. Neste momento, será criado uma pastinha chamada .git dentro da pasta do nosso projeto, e esse .git vai fazer o controle do versionamento local do meu projeto. Notem que também os arquivos que nós temos no nosso projeto, eles ficaram verdes e com a letra U na frente. E aqui, nesse lado, apareceu a mensagem que 331 arquivos estão com mudanças pendentes. Isso significa que 331 arquivos não estão adicionados na minha versão atual do Git. Qual é a minha versão atual do Git? A minha versão atual do Git é um Git vazio. Não tem nenhum arquivo sendo versionado neste momento. Para mim adicionar um arquivo na versão atual, eu posso utilizar o seguinte comando: git add e o nome do arquivo. E depois utilizar o outro comando, que é o git commit -m e uma mensagem enviando. Eu vou colocar outra mensagem, vou colocar assim: arquivo index.js. Nesse momento, o meu arquivo index ele já está versionado na última versão do meu Git. Então, o meu Git agora ele tem um único arquivo com um único commit. O commit é o arquivo index.js. Commit são as diferentes versões do meu código que eu tenho. Então, para cada commit que eu for realizar, eu tenho que colocar uma mensagem plausível para que, caso eu tenha que retornar a uma versão mais antiga, eu consiga retornar apenas sabendo pelo nome da alteração que eu realizei. Bom, o importante é que nós consigamos colocar todos os arquivos dentro da versão mais atual. Mas antes disso acontecer, eu tenho que fazer o seguinte: eu não quero versionar a pasta Node Modules. Por quê? Porque dentro da pasta Node Modules eu tenho uma série de bibliotecas que constam armazenadas no meu arquivo package.json. Então, não é necessário que eu insira todos esses arquivos dentro de um versionamento ou dentro de um versionamento remoto, ou que envie todos esses arquivos para o versionamento na nuvem. Por quê? Porque com o package.json eu consigo recuperar esses arquivos facilmente. Então, eu quero ignorar o Node Modules dentro do meu versionamento. Para isso, eu vou aqui na pasta raiz do meu projeto, clico nesse ícone para criar um novo arquivo. O nome do novo arquivo é .gitignore. Esse arquivo .gitignore, eu informo dentro dele todos os arquivos que não vão fazer parte do meu versionamento. Quais arquivos que não precisam fazer parte do meu versionamento? Arquivos sensíveis, por exemplo, arquivos que contenham senhas, que contenham caminhos do servidor, que contenham tokens de acesso
a alguma API. Então, todos os arquivos sensíveis à segurança, eles não devem ser versionados, porque caso a gente envie uma versão deste código para um Git remoto público, facilmente as pessoas conseguem descobrir as nossas senhas. Então, neste momento eu só vou ignorar Node Modules, mas no futuro a gente vai ignorar arquivos que contenham senhas. Vou fechar aqui, já salvei, vou fechar o Git Ignore. Notem que aqui agora nós não temos mais 330 arquivos que nós tínhamos anteriormente. Nós temos agora só 3 arquivos pendentes. Por quê? Porque toda a pasta Node Modules foi ignorada do meu versionamento. Então vamos adicionar esses 3 itens aqui à minha versão mais atual do Git. Então a gente precisa adicionar Git add. Eu posso utilizar o ponto apenas para adicionar todos os itens que ainda não estão adicionados. Depois eu vou realizar o git commit -m e uma mensagem adicionando outros arquivos e o git ignore. Vou dar enter e ele comitou o código para mim. Note que agora a gente não tem mais nenhuma alteração e todo o código ele ainda ele não está mais colorido e nem com a letra aqui do lado. Vamos fazer uma alteração aqui no index.js. Quando eu faço uma alteração, vou alterar aqui Olá Mundo, eu vou colocar Olá Diego, salvar o arquivo, e vocês vão notar que qualquer modificação em qualquer arquivo que eu tenha, ele vai surtir uma modificação aqui. Então aqui, ó, letra M significa que esse arquivo foi modificado em relação à versão do Git que eu tenho armazenada nesse momento. Então, estou criando uma nova versão do meu código. Então, aqui agora, eu preciso adicionar esse arquivo. Eu vou utilizar o git add. Vou usar o ponto para deixar as coisas mais ágeis. Adicionei aquele M. Note que agora ele ficou amarelo, ele está adicionado. E agora eu vou fazer um git commit -m e eu vou colocar uma mensagem aqui index.js modificado de Olá Mundo para Olá Diego. Vou clicar Enter e eu fiz uma nova versão do meu código. Nesse momento, então, eu tenho 3 versões do meu código. A versão inicial, que ela é vazia. A primeira versão, que só tem o arquivo index.js. A segunda versão, que tem o arquivo index.js e os demais arquivos, gitignore, package.json e package.lock.json. E a terceira versão é essa, no qual eu alterei o arquivo index em relação à versão anterior. Então, qualquer alteração que for surgindo no meu código, ela pode ser comitada. Então, o ideal é, sempre que a gente realize uma alteração relevante, a gente realize um commit e informe dentro desse commit qual foi a alteração que a gente realizou. Caso no futuro esse código dê um problema numa versão, a gente pode tentar retornar a uma versão mais antiga, fazendo com que a gente tenha versões mais estáveis do nosso código. Bom, o nosso próximo passo é adicionar esse nosso projeto a um Git remoto. No nosso caso, nós vamos escolher o GitHub para fazer isso. Agora, nós vamos transformar esse nosso versionamento local em um versionamento remoto.
Para isso, a gente precisa utilizar um sistema de versionamento remoto. O que a gente vai utilizar é o github.com. Para que você consiga realizar versionamento remoto no GitHub, você precisa criar uma conta no GitHub. Se você ainda não tem, você vai colocar o nome do o seu nome de usuário, o seu e-mail e uma senha e vai fazer o sign up no GitHub. Caso você já tenha uma conta, a gente vai clicar em sign in, no meu caso é esse. Eu já estou com a minha conta aqui cadastrada, vou entrar no GitHub e você vai chegar nesta página. Aqui nesta página nós temos diversos repositórios. Eu vou criar um novo repositório para esse novo projeto. Eu vou dar o nome para esse repositório, APNPs. Eu vou colocar uma descrição. Sistema de controle de APNPs. Vai ser a descrição do meu repositório. Eu posso escolher se ele é público ou privado. Público, todas as pessoas têm acesso ao meu repositório. Qualquer pessoa coloca o endereço do repositório e consegue visualizar todos os meus códigos. Privado, só eu tenho acesso e as pessoas para quem eu com quem eu compartilhar esse repositório. Eu vou deixar o meu repositório público. Aqui nós temos 3 itens que eles estão desmarcados e eles devem permanecer desmarcados. Mais adiante eu explico por que não deixar marcado. Vou clicar em criar repositório. E aqui tem o meu repositório criado, o repositório APNPs. Nesse repositório, a coisa principal que eu posso ver aqui é o endereço do repositório. Então, a gente vai utilizar esse endereço para informar o Visual Studio Code qual o endereço que ele deve utilizar para salvar os meus códigos no repositório. Então, o próximo passo é configurar o Visual Studio Code para que ele envie o meu repositório Git para o meu repositório GitHub chamado APNPs. Bom, aqui, ó, mais abaixo, nós temos algumas explicações de como utilizar o Git. Nós vamos utilizar esse primeiro item aqui, ó. Esse primeiro item, ele faz o git init, ele adiciona um arquivo qualquer, ele faz um commit. Todos esses passos aqui a gente já realizou lá no nosso código. Esse branch a gente não precisa criar agora. Nós já temos um branch criado, que é o branch master, que é o branch principal. E aqui nós temos como adicionar um repositório remoto ao nosso Visual Studio Code. Então, eu vou pegar esse código daqui, vou copiar ele, Ctrl C, ou copiar, e vou colar lá na pastinha do meu projeto, ó. Node Project Sistemas Web. E aqui eu vou colar. Depois de colado, aperto Enter. E agora, o meu repositório dentro do meu Visual Studio Code sabe que se eu enviar esse meu código via push para o meu repositório remoto, ele sabe que eu vou estar enviando para esse endereço aqui. Como que eu faço um comando para enviar o meu repositório atual ou o meu repositório local para o GitHub? Aqui no próprio GitHub, eu tenho como realizar isso, ó. Git push -u, só que em vez de main, que é o branch que ele cria aqui, nós vamos usar o branch master. Clicar Ctrl V, em vez de main, eu vou usar a palavra master, que é o branch atual. Vou apertar Enter. Aqui, ó, eu posso ver que ele já enviou para apnps.git, para o meu repositório. Nós podemos conferir lá se o código chegou. Aqui eu vou só atualizar a página.
E aqui eu já tenho os arquivos versionados. O git ignore, o index, o package lock.json e o package.json. Então aqui está todos os meus repositórios. Então aqui está todos os meus códigos já, com o que eu enviei de lá, aqui é a mensagem do commit que esse arquivo chegou aqui, ou a última vez que ele foi modificado. No caso aqui, o git ignore foi adicionando outros arquivos e o git ignore foi o momento em que eu fiz o commit desse arquivo. E esse aqui, como eu fiz uma alteração depois, ele já tem o último commit realizado, que é modificando o Alamundo para o Oladiego. Aqui no ladinho a gente visualiza que tem 3 commits. Eu vou clicar aqui e a gente consegue visualizar cada um deles, ó. O commit index arquivo, então foi quando ele mandou uma mudança só, que foi esse arquivo. Posso voltar aqui. Eu tenho o adicionando outros arquivos. Então aqui, ó, ele tem o git ignore, o package e o package JSON. Tá? Então são os 3 arquivos que foram adicionados naquele segundo commit. E aqui tem o index modificado. Então aqui aparece que o meu arquivo index.js teve uma mudança. Ele perdeu, no caso essa linha vermelha, ele foi excluída e a linha verde foi adicionada. A mudança na palavra mundo para Diego. Então, nessa página, a gente tem todo o controle do versionamento que está acontecendo. Bom, vamos fazer mais uma alteração lá no código. Eu vou trocar aqui essa frase para conexão inicializada. Vou salvar. Tem uma terceira alteração, então, nesse arquivo. Eu posso realizar um git add ponto, adiciono o arquivo que foi modificado. Depois eu uso o git commit -m e vou colocar a mensagem aqui, mudança no console.log. Vou dar o enter e eu comitei meu arquivo. Note que aqui agora não tem mais nada para realizar. Porém, se vocês forem lá no código de vocês dentro da PNPs, vocês notam que o arquivo ainda está com a última modificação, modificado o Olamundo para o Oladiego. Então, esse arquivo ele ainda está com a versão conexão inicializada na porta 3000. Por que ele está assim? Porque eu ainda não fiz o push nele. Então, eu vou ter que vir aqui e usar o comando git push -u origin master. Então, vou pegar a minha origem que está aqui. Desculpe, vou pegar o meu master que está aqui e vou enviar para a origem. Agora ele está enviando. Agora, se eu atualizar a minha página lá, vou voltar aqui para PNPs, notem que a nova mensagem é mudança no console. Nós temos agora 4 commits. Esse meu quarto commit, ele alterou, ele retirou esse console log e adicionou esse outro console aqui. Então, todo o controle é feito através do GitHub. Então, recapitulando, a gente nunca pode esquecer de comitar o código, adicionar, depois comitar e, por fim, antes de finalizar o código, nós devemos fazer um push no código. Então, sempre o final é o git push -u origin master.